a vossa presença. Agradecemos também a Deus que nos dá essa bela oportunidade para podermos dar sequência da Santa Palavra de Deus e, acima de tudo, meditarmos naquilo que é o propósito de Deus em relação às nossas vidas espirituais. Partilhando a palavra é um assunto que realmente toca-nos e é o dever de cada membro ter essa necessidade, essa obrigação de levar essa mensagem aos demais que não conhecem. E, segundo diz o nosso versuário, é a responsabilidade, o dever de cada membro transmitir essa palavra, porque o Espírito de Deus depois fará a colheita daquilo que nós semeamos. Ele diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Quando nós falamos de Jesus, sem falarmos da Bíblia, achamos que a nossa mensagem é nula. Embora hoje muitos líderes religiosos falam da palavra de Deus, falam da Sagrada Escritura, sem ter o objetivo principal daquilo que eles transmitem. Mas nós, como filho de Deus, hoje temos esta ousadia, este privilégio de falarmos da Sagrada Escritura, porque temos o objetivo principal, que é a revelação de Jesus Cristo. É a salvação que nos foi oferecida. A razão pela qual somos mais impulsionados, somos mais levados a transmitir essa mensagem, porque nos sentimos todos salvos pela graça de Deus, então temos essa necessidade, este prazer de levarmos esta mensagem aos demais. Eu estou comigo o nosso irmão Zeferino Vijombo, um jovem que realmente domina bem esta área, porque está se formando nesta área da escola sabatina, e ele tem muita novidade em relação a esse aspecto, aquilo que nos convence, aquilo que nos motiva para podermos transmitir essa palavra, que é a nossa missão de partilharmos a salvação uns aos outros. Ela poderá nos dar mais alguns detalhes em relação a essa partilha da palavra das Sagradas Escrituras. Ok, obrigado pela apresentação. É um prazer estar com os nossos amigos que já nos acompanham, né, no estudo, na observância, na análise, no exame das Escrituras, pelo que nós somos gratos por você estar aí do outro lado e é por ti também que esse programa, na verdade, é realizado. O ancião Celestino disse muito bem, apresentou o tema dessa lição, que é a lição número 7 que nós estamos agora a abordar, que tem como tema partilhando a palavra. E, irmão Celestino, é muito interessante, não sei o que achou durante os estudos, né? Que parte do versuário apresenta, né, apresenta-nos uma grande promessa da parte de Deus, em que diz que a palavra que Deus enviou, portanto, nunca retornará para Deus vazia. Portanto, e disse o irmão Celestino no início também, na apresentação, na introdução, que é importante que os membros tenham e criam essa disposição de partilhar a palavra de Deus, porque não a partilharemos sozinho, o Espírito Santo acompanhará nesse ato, nesse processo de partilhar a palavra, e é através dessa ação que Deus poderá colher os frutos. E o versuário encontra-se no livro de Isaías, capítulo 55, verso 11, que eu vou repetir a leitura, mas enfim, sou tentado a fazê-lo porque na verdade emociona esse verso. Diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Portanto, Deus está a dizer que assim será a palavra que sair da boca dele, né? Da boca de Deus. Diz: esta palavra não voltará vazia, ok? Antes fará o que apraz ao coração de Deus, ok? E diz que e prosperará naquilo para que a enviou. Ou seja, está aqui a nos revelar que Deus tem um propósito. E vamos lembrar uma coisa, né? A natureza, né, revela a majestade e o poder de Deus, ok?
Muitos de nós, ao contemplarmos a natureza, eu não sei qual é a obra da natureza que mais te encanta, mais te cria um espanto. Mas quanto a mim, é o mar. Eu amo muito, eu gosto de ver as águas. E quando eu vejo muitas águas, chama muita atenção relativamente à ação de Deus, ok? O poder criador da parte de Deus. Mas diz que, independentemente de a natureza poder proporcionar para nós essa informação relativamente ao poder, à majestade de Deus, ainda assim a Bíblia tem o seu papel muito especial, ok? Tem um papel muito especial porque enquanto a natureza às vezes nos encanta, não é? Apela às nossas emoções, a palavra de Deus, mais do que apelar às nossas emoções, trabalha com a nossa razão, ok? Ela chama-nos a atenção a um processo de reflexão, de análise, ok? Em que Deus partilha todos os seus projetos com o homem, através de quê? Da palavra escrita. E assim, é interessante saber, né, que Deus escreveu, né? Há um dos momentos que o ancião lembra assim que Deus escreveu, né? Literalmente, né? Sim. Qual dos momentos que o ancião lembra em que Deus escreveu literalmente, né? Que é quando Deus escreveu, né? Os 10 mandamentos, né? Revela que Deus Sim, tem uma letra, ele escreveu com o seu próprio dedo, não é? o dedo, Ali, sim. sim, é uma Mas, parte específica, né? Que sim, retrata, senhor. mas de uma forma geral, a Bíblia foi escrita por homens, então é de autoria dos homens, não é, ancião? Não, da autoria do Espírito Santo. Muito obrigado por não ter caído na armadilha. Pois, porque eu faço essa reflexão porque os nossos amigos também, não é, que nos acompanham, certamente podem querer Pode ter. perguntar, né, quem é o autor da Bíblia, afinal, quem escreveu a Bíblia. Depois ainda há muitas versões, coisas do gênero, parece que leva-nos um pouco a interrogar a veracidade das escrituras, mas na verdade quando nós examinamos as escrituras, encontramos grandes verdades que não nos restam dúvida de que a mente humana não conseguiria descrever tais factos, né? Coisas que ainda não aconteceram e virem a acontecer, como é o que tem sucedido nos nossos tempos no cumprimento relativo às profecias. Amém. Sim. Eu gostaria de me apegar um pouco quando o irmão Zeferino dizia que, apesar de que a natureza revela realmente a natureza divina de Deus, mas não é suficiente. Quando nós nos apegamos nas Sagradas Escrituras, ali encontramos a ação completa. Completa. E, sinceramente, é o que eu consigo ver, que se não tivéssemos as Sagradas Escrituras à nossa posse, muita dúvida ainda ocorria. Mas hoje, graças a Deus, temos essa palavra escrita que no seu conteúdo, de uma capa à outra, está lá inserida o processo da nossa salvação. Dizia mesmo o irmão Zeferino que desde a fundação do mundo, o plano da salvação para o homem já tinha sido feita. Realmente é esta palavra que nos motiva, que nos orienta até a eternidade. E se nós formos realmente na lição de domingo, encontramos alguns símbolos. Encontramos alguns símbolos que nós encontramos na Bíblia em relação a esta palavra. Se muito interessante. É interessante. Se lemos Salmos 119, o versículo 15, o versículo 105, ela diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É um dos símbolos mais conhecidos. Mais conhecido. Estamos aqui, afinal, a palavra de Deus é uma luz, é o símbolo que aqui a Bíblia utiliza, é um símbolo, é a luz. Essa palavra de Deus, para nós, é a luz, é que ilumina os nossos caminhos, as nossas direções. E sem ela, nós não teríamos nenhuma visão espiritual, nenhuma visão da salvação, nem mesmo o nosso cristianismo talvez seria nulo. Mas ele diz que ela é lâmpada para os nossos caminhos. Ainda se nós lemos
Lemos Jeremias 23, versículo 29, ele diz que é um fogo, é um martelo. Então, as Sagradas Escrituras que queimam os nossos pecados, é que queimam os nossos males, ainda por cima martela-nos para que nós andemos no seu caminho. Encontramos aqui esses símbolos que dão peso das Sagradas Escrituras. Número 1, é luz, depois é fogo, é martelo, sinal de que tem um poder transformador fora de ser. Então, temos um privilégio de termos esta Sagrada Escritura nas nossas mãos. É verdade. É interessante que o fogo não apenas queima, mas também purifica. Né? Ele purifica-nos é um grande simbolismo apresentado aqui a palavra de Deus como um fogo. E vimos que o ouro, né? E Portugal é um país, por acaso, muito conhecido pela qualidade do seu ouro, ok? Mas lembrar que o ouro, para ser refinado, precisa de altas temperaturas, ok? Portanto, não é qualquer fogo que possa dar esse brilho ou purificar este ouro. Então, a Bíblia, ao ser descrita aqui, nota-se que parece que Deus se reduz, não é? Deus baixa para poder fazer compreender ao homem o seu papel, a sua existência, o simbolismo das Escrituras. E é interessante como ele apresenta, assim, de uma maneira, de uma linguagem completamente humana, de forma a nós percebermos. Portanto, e lembrar do fogo, né, que disse o ancião muito bem, portanto, ele purifica, quer dizer que a palavra de Deus purifica-nos. E quanto ao martelo, portanto, as grandes espadas, os metais a serem trabalhados, precisam, de facto, de um martelo. E, ancião, costuma ser o martelo e o fogo. Okay? Esses dois instrumentos trabalham numa mesma ação na perspectiva de moldar um objeto precioso e útil, porque o ferro em si, só o ferro ou o metal, poderá não ter a sua verdadeira utilidade, a menos que ela seja ou ele seja moldado. E aqui as Escrituras é apresentada como um instrumento, não é? A palavra de Deus é um instrumento para poder moldar o homem, né? Mas ao sair desta lição de domingo, ancião, já que já falamos de fogo e martelo, eu vou lembrar também alguns simbolismos que é trazido aqui nas Escrituras para representar a palavra de Deus. É uma semente, ok? Uma semente. E lembro quando nós aceitamos a palavra de Deus, e que o ancião disse muito bem que quando alguém nos apresenta a palavra de Deus, ela não vai sozinha, o Espírito Santo vai junto. Naquele processo, naquele início, cada um aqui pode lembrar o dia em que se converteu ou o primeiro contato que teve relativamente às Escrituras, quando Deus o chamou, né? É uma luzinha que começa em nosso coração, né? É uma sementezinha que caiu em nosso coração. E aos poucos, nesse processo de crescimento, nós vamos ver o desenvolvimento dessa palavra. E como? É de capa em capa, como disse o ancião. É nós aprendermos um pouco aqui, um pouco ali, e assim a árvore da vida vai crescendo em nós, né? Então, quando fala-se do pão, também como um grande alimento, portanto, não é grande surpresa, nem porque ainda depois também é conhecido que ele é o pão da vida. E Cristo uma vez disse assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a palavra. Portanto, essa palavra não é outra senão a palavra de Deus, senão as Escrituras. E sustenta mesmo, ancião, porque lembra que Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, hein? Literalmente. Mas foi sustentado pelo poder da palavra de Deus. E quando saiu da presença de Deus, os homens não conseguiam olhar a Moisés, porque ele havia sido transformado pelo poder da palavra. Amém, amém. Olha, as Escrituras estão tão doce, né? No exame, nessa partilha com o ancião e com os nossos amigos que estão aí do outro lado.
Mas nós vamos fazer uma breve pausa, ok? Nós já voltamos, vamos fazer uma breve pausa e vamos ouvir um trecho musical. Portanto, esse trecho musical nos será apresentado pelo pastor Pedro Esteves e tem como o tema Em Oração. Portanto, a nossa atenção, depois nós voltamos novamente ao exame das Escrituras conforme a orientação de Cristo. Acabamos de ouvir, realmente levou-nos até a emoção celestial em comunicação com o nosso Pai Celeste. Conforme dizia o nosso irmão Zeferino, foi muito taxativo naquilo que dizia, é que estes símbolos não apenas nos servem para podermos ter aqui um conhecimento acadêmico, mas sim chama-nos a atenção de nós observarmos o poder desta palavra, que é um pão, é um alimento, é um fogo. O que é que tem feito essa palavra nas nossas vidas? Eu, para mim, estava a refletir durante essa manhã, é que dizia um comentarista de que os que leem a Bíblia uma vez por semana não conseguem sugar nada para a vida espiritual, não conseguem mudar a sua vida. Mas fez um exame de que aqueles que leem 4 vezes por semana as Sagradas Escrituras, diz que mudam de atitude entre famílias, mudam de atitude entre irmãos, diz que há uma grande transformação. Sinal de que a palavra, na medida que nós vamos estudando essa palavra 2 ou 4 vezes por semana, alguma coisa fica em nós. Ali está o poder da palavra de Deus. E conforme dizíamos, essa palavra foi escrita mesmo para a nossa edificação. Então temos esse privilégio de estarmos felizes, porque esta luz, este fogo, este martelo, esta semente é mesmo para viver dentro de nós, para que nos sentirmos fortalecidos na sua palavra e a nossa salvação está garantida. Amém. Então, pronto, já aceitando, percebendo
o simbolismo que Deus nos traz aqui ao nos escrever com letras de amor, né? Ela também não apenas nos fala sobre o seu amor, mas apresenta o seu grande poder. Amém. E o ancião já fez menção sobre o poder transformador das Escrituras, mas a lição de segunda-feira falamos ainda sobre o poder criador da palavra de Deus. Ou seja, quando Deus criou o mundo, Deus diz assim, haja luz. E diz, pelo poder da palavra. As coisas se fizeram, ok? E eu gosto de lembrar a história de Moisés, a saída do povo. Eu acho ancião é um dos momentos muito grandes na vida marcantes na vida do povo cristão de uma forma geral. E em todos os tempos a manifestação de Deus no seio do povo, e Deus permitiu que essas histórias fossem escritas para que nós pudéssemos ter fé e esperança, e para que nós pudéssemos acreditar que não existe limitação. Por isso que a Bíblia é o livro mais antigo, ok? É um livro mais antigo, o velho, entre aspas, mas é o mais atualizado também, não é? Na medida em que as suas experiências todas vão se repetindo no coração daquele que demonstra fé, ok? A verdade é que quando Moisés, dirigindo o povo que saía do Egito, tiveram imensas dificuldades, não é? É uma das histórias mais conhecidas também das Escrituras, que é a passagem deste povo pelo Mar Vermelho, e filmes seculares muitas das vezes se preocupam com esse episódio, não é? E procuram retratar, não é? Diz assim, o Moisés abriu o Mar Vermelho. Portanto, reflete-nos logo, ou remete a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, no início da criação, quando Deus separou as águas, ok? Deus diz, haja luz, e pelo poder da sua palavra as coisas se criaram. E Deus diz, haja separação entre as águas. Então, as águas se separaram, ok? Água doces, água salgada, águas subterrâneas, ok? E Moisés, muitos anos depois de terem se passado, Moisés traz-nos, em suas experiências, traz-nos uma essência, uma pequena lembrança, né, de como Deus no início diz assim, que as águas pudessem se separar, Deus emitindo ordem para que as águas se separassem, e diz que pelo poder da palavra de Deus as coisas aconteceram. E um dado mais recente comparativamente a Moisés é o próprio Cristo, ok? Quando Jesus uma vez estava com os seus discípulos, Cristo estava descansando no barco, e diz que as águas se levantaram, ok? Houve uma grande tempestade. E Cristo, quando os discípulos, sendo pescadores experientes no mar, né, diz que eles sentiram um pavor e acordaram Cristo. E diz que Cristo, quando levantou, ordenou para que o vento se calasse, ok? Para que as águas acalmassem. E eu procurava, e muitas vezes quando meditava nessa experiência, ancião, eu procurava discernir, né, onde estavam os ouvidos das águas. Eu ficava assim a pensar, então o vento tem ouvidos? Hein? As águas também têm ouvidos, porque eles foram capazes de ouvir a ordem do seu Criador. Então, aí mostrou a grandeza e o poder do Senhor. Assim, ó, eu emocionei-me muito quando eu meditava nessas experiências. Então, aqui é só para refletir, né, que essa mesma palavra de Deus, experimentada em vários milagres, é a mesma palavra que nós temos em nossas mãos. Ok? Obrigado. Eu sinceramente fiquei muito emocionado com essa sua última expressão, de que, e na realidade hoje, quando nós falamos da nossa vida em Portugal, nesta pandemia, temos muitos ventos, muitos ventos contrários.
E onde está a nossa fé? Isto hoje ninguém está dizendo. A quem ainda pode estar alguém dizer que, mas hoje toda a sociedade ficou afetada com essa pandemia. Ricos e pobres. Ricos e pobres. Hoje a vida voltou para trás em todos os níveis. E esses ventos que nos soam, econômico, social, profissionais, como que nós estamos? Onde está a nossa fé? Será que temos dado atenção a esta palavra de Deus para nos orientar? Ou a nossa fé vacilou? É o que dizia alguém que agora estamos à altura de darmos passo de fé. Se estamos na igreja há muito tempo, nunca demos um passo de fé, agora é a altura de darmos um passo de fé. Porque vem aí ventos fortes que realmente, se nós nos assegurarmos, iremos vacilar. Eu fico muito satisfeito porque a lição diz que pela palavra tudo surgiu. Hoje, quando olhamos os homens do mundo físico, diz que Deus criou o mundo do nada. E eles dizem que Deus não tem lugar no mundo físico. Felizmente, hoje estão divididos os físicos. As teorias evolucionistas e hoje, os criacionistas. Então, hoje eles chegam num consenso que realmente há um poder maravilhoso. Há alguém que criou isso, teve um princípio. Isso já é muito bom, porque hoje o mundo compreende que há um ser supremo que criou os céus e a terra. Isso não surgiu do nada. Então, nós como os crentes que já temos essa semente, essa luz, este fogo, qual tem sido a nossa posição no meio desses vendavais, das vicissitudes da vida, nessas dificuldades em que não temos nada para comer, não temos nada para vestir, não temos nada para ajudar? Qual tem sido a nossa posição? Eu só peço quem nos escuta que são momentos de reflexão. E essas mensagens viram mesmo oportunamente. Porque se não tivéssemos uma oportunidade de termos esta mensagem que nos diz que a palavra de Deus tem poder, assim como tiveram poder no princípio, na criação, tem o mesmo poder até a eternidade, até quando sermos salvos. Irmão, Deus seja louvado por essas mensagens tão lindas que nós recebemos através da Escola Sabatina. Por isso que nesses ventos contrários, né, que o ancião disse muito bem, face às circunstâncias atuais a que nós estamos sujeitos a passar, remete-nos o nosso pensamento para a lição de terça-feira que nos fala os benefícios de estudar a palavra de Deus. Portanto, um dos benefícios o ancião já fez menção, não é? Que diz de acordo com o comentário, né, feito de vários analistas, especialistas que analisavam o efeito daqueles que estudavam as escrituras durante uma semana em comparação àqueles que estudavam 4 vezes mais as escrituras durante a semana. Portanto, era notório a sua transformação, o seu desenvolvimento, não só intelectual, como também espiritual. Agora, falamos também de um instrumento, né, que é o martelo, falamos também do fogo. E diz que, embora que possamos olhar para esses instrumentos com um certo receio, e às vezes nós vemos a ação do fogo nesses tempos atuais, por causa do que tem acontecido nas florestas, mas de uma forma geral, é possível experimentar o benefício da palavra de Deus. Como? Na sua ação transformadora. Isso é uma das coisas que destaca e diz que, ao estudarmos as Escrituras, nos torna participantes do reino ou da natureza divina. Portanto, quer dizer, nós estamos no mundo, mas quando examinamos, há um pensamento bíblico, um verso que diz assim: se sois de Cristo, pensai agora nas coisas de cima, as coisas do alto. Ok? E quando nós examinamos as escrituras, o nosso pensamento se eleva e nós passamos a experimentar a essência, né, celestial, o ambiente. Disse o ancião quando acabamos de ouvir o trecho musical cantado pelo pastor Pedro Esteves, né? Dizia o ancião que a nossa atmosfera
mudou, levou-nos automaticamente para um pensamento celestial. Então, a Bíblia também tem essa propriedade, não é? De nos tornar cidadãos do reino, transformar-nos, não é? E mais, ela pode salvar-nos. E um dos propósitos pelo qual as Escrituras foi escrita é para a nossa salvação. Essas coisas foram escritas para que nós tivéssemos fé, para que tivéssemos esperança, para que nós não ficássemos perdidos, mas que tivéssemos conhecimento de qual foi a nossa origem, ou seja, de onde viemos, Para aonde onde estamos vamos e e para onde onde vamos. nós vamos, Amém. ok? Portanto, isto é um dos grandes benefícios a que as Escrituras nos proporcionam. E automaticamente remete-nos que a Bíblia, não é? Revela a preocupação, o interesse de Deus, não é? Ao nos narrar essas experiências todas, Deus não queria que nós ficássemos perdidos, confusos, sem esperança. Por isso, Ele escreveu para nós. Agora, cabe a cada um de nós, isso já nos remete à lição de quarta-feira, aplicando a palavra de Deus, não é? Diz que se ela ficar apenas, quer dizer, nós podemos olhar ela como um instrumento de transformação ou apenas um livro histórico. Ou seja, é preciso saber tirar proveito das próprias escrituras, senão os nossos corações continuarão a ser vazios e estaríamos a anular essa ação poderosa que tem as Sagradas Escrituras. E quando nós, depois de a experimentarmos, então teremos uma grande missão, que é de partilhar este amor, essa transformação, esse poder que a Bíblia contém. Portanto, isso é automaticamente o resumo que nos é apresentado das Escrituras ou da nossa lição. Portanto, eu vou deixar que o ancião Jonas possa apresentar em gesto de conclusão, né? Porque não temos tempo para falar de todos os pontos interessantes, embora está tão bom. Eu gostaria, na lição de quarta-feira, um trechozito que nos diz assim: pense numa altura de dificuldades que tenha enfrentado pessoalmente e como a palavra de Deus se revelou um apoio para si. O que aprendeu com essa experiência? Eu digo que estamos satisfeitos porque temos um texto que nos anima de Filipenses, diz que posso tudo naquele que me fortalece. Quer dizer, é um texto que nos dá uma grande promessa, que quando nós aplicamos nas nossas vidas, quando nós em tudo buscamos a Jesus, esse texto nos dá um alicerce. Nada podemos fazer por nossas próprias forças. Mas quando nos fortalecemos através de Jesus Cristo, através da sua palavra, então tudo nos será possível. Eu quero vos deixar uma mensagem de ânimo, que mesmo nessas dificuldades que nós estamos enfrentando, nós como cristãos devemos ser otimistas, porque nós temos uma esperança, temos um Deus vivo, temos um Deus celestial que conhece o hoje ou o amanhã. Então, que esse texto de Filipenses 3,13 que sirva-nos de apoio, que quando tudo vai mal, devemos olhar para ele, que com Jesus Cristo nós estamos fortalecidos. Também devemos estar cientes que, ao partilharmos esta palavra de Deus, estamos a ser participantes do reino de Deus. Que Deus possa nos abençoar essa semana, que tiremos o máximo nas Sagradas Escrituras que podem nos servir de apoio, de alívio, de alimento para fortalecer a nossa fé. Que Deus possa nos dar uma semana feliz nos nossos trabalhos, nas nossas famílias. Que a sua palavra seja a base da nossa vida até a eternidade. Terminamos aqui com esta lição dizendo que Deus seja louvado porque revelou-se através das Sagradas Escrituras.